muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom. Olá, crianças, como vocês estão? Hoje nós vamos falar da lição 11, ok? Mas antes de falar, a gente vai fechar os nossos olhinhos, vamos orar, agradecendo a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou. Vamos orar, então? Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, com os nossos familiares. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua palavra. Faz com que ela frutifique em nossos corações, Pai, para que possamos falar do Teu amor, meu Deus, por onde quer que andemos, onde estejamos, da forma que o Senhor assim nos permitir, meu Deus. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, a gente já vem aprendendo um pouco sobre a caminhada de Paulo, né, na pregação do Evangelho por aí, como missionário de Jesus, né, cumprindo a ordem que Jesus deixou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, né? E hoje não seria diferente, nós vamos falar também desse moço que agora, missionário, prega a palavra de Deus e traz muitos frutos, né? Ele pregava nas sinagogas com Barnabé. Mas aí chegou um momento que, assim, eles começaram a pensar, tem muitos lugares para onde a gente quer ir, né? Barnabé falou, tem muitos lugares onde a gente ainda precisa ir para falar da palavra de Deus. E sugeriu que eles colocassem mais gente na equipe. Paulo não concordou. Então, o que eles fizeram? Eles montaram duas equipes. Paulo foi para um lado com uma equipe, Barnabé foi para o outro com outra equipe, né? Talvez tenha sido até melhor, porque assim, muito mais gente pregando o Evangelho, muito mais pessoas conseguem ouvir do Evangelho de Cristo, né? Ok. E Paulo queria ir para determinados lugares, mas isso não estava dando certo, né? Cada vez que ele e a equipe dele planejavam de ir para algum lugar, alguma coisa dava errado, né? E eles receberam orientação do Espírito Santo através de um sonho. Paulo recebeu orientação do Espírito Santo que devia ir para a Europa. E aí ele pensou, Europa? Mas como será que vai ser lá? Como será que nós vamos ser recebidos, né? Mas assim, se é Deus que está dizendo que a gente deve fazer, então a gente deve fazer, né? Foi o que Paulo fez. Então ele foi, chegando lá, ele percebeu que não tinham sinagogas, né? Mas ele ficou sabendo que perto de um rio, sinagoga, como a tia Kelly falou, é um lugar onde as pessoas se reúnem para orar, para falar da palavra de Deus, né? Como é lá a nossa igreja. E aí eles ficaram sabendo que tinha, perto de um rio, um grupo de mulheres que se reunia para orar, né? E foi para lá que eles foram. Oportunidade de falar de Jesus, né? Foi para lá que eles foram. Chegando lá, né? As mulheres naquela época, elas não tinham, né? Os privilégios, mesmos privilégios que os homens, né? Então, elas não podiam ir às sinagogas. Então, Jesus foi até elas com a sua equipe e lá começaram a falar de Jesus para elas. E aí vem a personagem principal da nossa história, que é a vendedora de roupas finas, Lídia, né? E aí ela se apresenta, né? Fala para Jesus que ela é Lídia e que elas se reúnem ali para orar e que ela gostaria que ele falasse de Jesus para elas, né? Para todos que estavam ali, porque as mulheres ficavam muito felizes quando recebiam os pregadores do Evangelho. Então, Paulo começou a pregar de Jesus, falar de Jesus para elas, e Lídia se converteu, né? Lídia se converteu,
a família de Lídia se converteu. E aí o que ela fez, né? Como eles não tinham lugar para ficar, como lá em Filipos, né? Não tinha sinagoga. Filipos era o lugar onde eles estavam, né? E lá não tinha sinagoga, então o que a Lídia fez? Ela convidou Paulo e a equipe para se hospedarem na casa dela. E aí, indo para lá, várias pessoas, né, acabaram se convertendo, acabaram recebendo Jesus como Senhor de suas vidas, e lá virou uma sinagoga, né? E lá muita gente foi batizada, então nasceu ali uma nova igreja, né? E aqui, crianças, a gente tem uma grande lição que é o falar do evangelho, né? A história, ela foi até um pouco curta, entendeu? Mas o importante é a gente saber que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que pedir a orientação de Deus, né? Se a gente quer fazer uma viagem, se a gente gostaria de ir para Disney, o importante é a gente conversar com Deus, pedir a Ele orientação, querer saber qual é a direção dele para a nossa vida, né? E, sendo assim, é a vontade dele que a gente tem que seguir. Aí, voltando a Paulo, né? Paulo, nosso missionário, como a tia Kelly falou na aula passada, a gente pode ser missionário onde a gente estiver. A gente não precisa ir lá para Filipos, né? A gente não precisa que as pessoas se convertam, se batizem lá em Filipos. A gente tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então é assim, a gente vai fazer missão aonde? Na nossa casa. Eu falo de Jesus para minha mãe, né? Eu falo de Jesus para as minhas tias, eu falava de Jesus para meus avós, né? Então é assim, geralmente a gente fala de Jesus para o seu amiguinho na escola, né? Como agora a gente não está podendo ir à escola, mas a gente não perdeu o contato com as pessoas, né? Principalmente com as professoras. Então, sabe uma coisa que eu acho que é um papel do missionário? Quando você disser bom dia ou boa tarde, eu não sei que hora você estuda, para sua professora online, aí você fala para ela que Jesus está cuidando da gente. Isso é ser missionário, né? Você termina a sua prova lá, quando você estiver fazendo a prova escrita, né? Você pode deixar lá no finalzinho da prova a palavra Jesus, ou você, quando for se despedir da sua professora na aula online, você diz assim, professora, Jesus te ama, né? Então, tudo isso, crianças, são coisas que vão plantando a semente do evangelho no coração das pessoas. Vocês viram como não é difícil fazer missão, como não é difícil ser um missionário? Então, nós podemos ter aí, ó, do outro lado, muitos missionários, né? Eu poderia falar aqui o nome de vocês, mas como eu ainda não sei o nome de todo mundo, eu não vou cometer esse pecado de deixar alguém para trás, porque todo mundo pode ser missionário, né? Outra coisa que a gente pode fazer, nesse momento que as pessoas andam meio tristes, né? Um pouco angustiadas com a situação que a gente está vivendo, é dizer que, olha, Deus está no controle, Ele está cuidando de nós. E essa é uma grande lição que a gente tem aprendido, né? Porque a gente ia onde queria, a gente fazia as nossas coisas, só que agora a orientação de Deus através dos adultos, dos órgãos de saúde, é que a gente fique em casa. Com certeza vocês estão muito ansiosos para ir no MEC, mas qual é a orientação de Deus agora? Fiquem em casa, né? Para a gente não ficar doente, nem para a gente não passar a doença para os nossos familiares ou para os nossos amigos. Então, o importante é a gente compreender, né, que Deus dirige a nossa vida, que Deus dirige as nossas famílias e desejar cumprir a direção dele, né? São essas coisas que a gente tem que saber. Como vocês viram, todo mundo pode ser missionário,
Então, agora vocês vão estudar a liçãozinha de vocês, vão responder as questões que estão propostas na revista, mas além disso, com essa lição 11, né, onde Lídia nos ensina uma boa história de conversão, né, onde Paulo nos ensina sobre buscar e cumprir a direção de Deus, nós temos que ser também missionários, né? Então é assim, a internet é um canal que alcança qualquer lugar do mundo, né? Então, com a orientação de um adulto, a gente pode deixar lá um videozinho do nosso devocional, dizer, olha, aqui em casa a gente lê a Bíblia antes do jantar ou antes de dormir. Isso é ser missionário, ok? Então, eu espero de vocês que vocês se tornem também missionários, que falem de Jesus para qualquer pessoa que você tiver oportunidade, né? Fala que Jesus ama, fala que Jesus salva, fala que Jesus liberta, fala que Jesus tira a tristeza, né? Então vamos nos esforçar para seguir a direção de Deus e sermos missionários por aí, por onde a gente passar. Mesmo que seja dentro de casa, a gente pode ser missionário, sim. A gente pode pedir ajuda de um adulto e mandar a nossa palavra, né, falar da palavra de Deus pelos canais de mídias. Com certeza vocês são muito bons nisso, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu tenho certeza que vocês mandam bem nesse negócio, tá bom? Então a gente espera os vídeos com muito carinho que vocês têm trazido pra gente. A gente espera os vídeos com o depoimento de vocês, as respostinhas da revista. E se você já fez alguma obra missionária nesse período, tá bom? Conta pra gente se você fez alguma obra missionária. Com certeza todo mundo que tá aqui do outro lado vai gostar de saber, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula e que Deus abençoe a nós e os nossos familiares com saúde. Beijo e até a próxima. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração.